Imaginemos a seguinte situação. Tipo, a casa de uma comunidade inteira está pegando fogo. Nossa, um cenário terrível. Exato. E aí há pessoas de todas as idades correndo para ajudar, arriscando a vida para salvar vizinhos, animais, as propriedades, o esforço é genuinamente coletivo. Aham, todo mundo ali na linha de frente, né? Isso. Mas semanas depois, quando a fumaça baixa e chega a hora de planejar como reconstruir a cidade e evitar que um novo incêndio destrua o que restou, os líderes locais organizam uma reunião. E é aí que a dinâmica muda completamente. Pois é. A mensagem implícita para os mais jovens acaba sendo bem clara. Tipo, muito bem, sentem-se ali no canto e apenas observem. Nós, os mais velhos, já temos a experiência necessária para resolver isso. É um desperdício enorme de energia e de ideias, né? Com certeza. E é exatamente essa dinâmica silenciosa de exclusão que a gente vai explorar hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve a mais uma análise detalhada. Hoje, o mergulho será nas águas complexas da participação comunitária e da barreira geracional na resposta a crises. É um cenário que desafia muito a nossa percepção romântica de solidariedade, sabe? Nós costumamos cultivar a ideia de que, diante de um desastre ambiental severo, a comunidade se funde em um bloco único. Um bloco perfeitamente integrado, né, onde todas as vozes importam. Exatamente. Mas, quando nós analisamos as engrenagens internas dessa organização a longo prazo, o que se revela são falhas estruturais profundas, falhas que acabam silenciando uma parcela vital da população. E a base para entendermos essa engrenagem hoje vem de um artigo acadêmico bem recente, de 2024. Um material excelente, por sinal. Sim, o título original é Building Age Inclusive Disaster Risk Reduction e o subtítulo Insights Among Geographically Mobile Young Adults in Regional Australia. Que em uma tradução livre para o nosso público seria algo como construindo uma redução do risco de desastres inclusiva para todas as idades. Isso. E o subtítulo fica Perspectivas entre jovens adultos com mobilidade geográfica na Austrália regional. Perfeito. Esse artigo foi escrito pelos pesquisadores Timothy Heffernan, Clifford Shearing e David Sanderson. O estudo foi conduzido lá a partir da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, Austrália. E publicado no Jornal Internacional de Redução do Risco de Desastres. Isso mesmo. Mas antes da gente entrar nos detalhes mais profundos e até dramáticos dessa pesquisa, é importante reforçar um ponto de transparência para quem está nos ouvindo. Sempre bom lembrar, né? Exato. O conteúdo que nós vamos apresentar a seguir é uma síntese automatizada, realizada com apoio de inteligência artificial. O que ajuda muito a manter a objetividade, né? Com certeza. O objetivo é manter a mais estrita fidelidade aos dados da fonte original, democratizando o conhecimento científico. E aproveitando esse momento de introdução, fica também o nosso convite. Isso. Por favor, sigam o nosso canal, deixem a sua curtida neste conteúdo e compartilhem com outras pessoas. Essa atitude simples, sabe, é uma ferramenta muito poderosa para difundir informações cruciais. Com certeza, é assim que nós ajudamos mais comunidades a se organizarem de forma inteligente. Bom, então vamos lá. Qual é o terreno que essa pesquisa investiga? Olha, o cenário aqui é muito concreto e carregado de urgência. Para a gente visualizar o problema central, nós precisamos nos transportar para a região de Snowy Valleys, na Austrália. Uma região imensa, diga-se de passagem. Sim, enorme. E entre o final de 2019 e o início de 2020, essa área enfrentou incêndios florestais numa magnitude simplesmente aterradora. Aquela temporada que chocou o mundo inteiro, né? Aquela mesma. Estamos falando de um evento extremo que devastou quase metade de uma região com mais de 9.000 quilômetros quadrados. Esse nível de destruição altera completamente a geografia física de um lugar. Sem falar na economia e no tecido emocional da comunidade, claro. Exato. E é justamente nesse período de cinzas, nesse momento de reconstrução, que os autores do artigo focaram a atenção.
para desvendar aquele mistério preocupante que a gente comentou no começo. Esse desastre ambiental. Sabe que essa pergunta é o grande fio condutor de toda a nossa análise de hoje, né? Porque a lógica mais básica sugere que, se uma comunidade inteira sofreu com o avanço das chamas, todo mundo deveria ter voz ativa. Faz todo sentido. Afinal, a fumaça inalada foi a mesma. Exato. A perda de meios de subsistência atingiu todas as famílias ali. Então, por que apenas a parcela mais velha da população acaba monopolizando as mesas de decisão? Essas decisões vão desenhar o futuro daquela região para as próximas décadas, né? Sim, e a literatura acadêmica traz uma resposta bem específica para isso, não traz? Traz sim. A literatura sobre gestão de emergências nos oferece um conceito muito preciso para explicar esse fenômeno, que é chamado de adultocentrismo. Adultocentrismo. Certo. Vamos destrinchar isso. Bom, o modelo ideal de recuperação pós-desastre hoje, que é reconhecido mundialmente, é aquele focado na própria comunidade. O plano é utilizar os conhecimentos locais, as redes de vizinhança. As habilidades práticas de quem vive no território para liderar a resposta. Exatamente. Na teoria, é um formato perfeito, mas na prática diária, o adultocentrismo toma as rédeas. E o que isso significa na vida real? Significa que as iniciativas, os fóruns e os comitês são moldados, organizados e dirigidos quase que exclusivamente pela lente e pelas conveniências dos adultos mais velhos. O vocabulário é deles, o formato é deles. Certo, vamos analisar isso com calma. É como se a administração de uma cidade decidisse organizar um imenso evento de união comunitária. O objetivo explícito é engajar todas as idades. Uma festa para todo mundo. Mas a comissão responsável por organizar a festa é composta exclusivamente por aposentados. Aí, eles decidem que a trilha sonora só terá bandas de décadas muito passadas. E marcam o evento para um horário impossível, tipo às 3 horas da tarde de uma terça-feira útil. E pior, a atividade principal é uma assembleia com leitura de atas burocráticas. Aí, no final do dia, essa mesma comissão olha para as cadeiras vazias e lamenta. Começam a dizer que a juventude atual é tão desinteressada, né? Isso. Falam que são apáticos. É exatamente essa a sensação, não é? É fascinante como essa sua analogia ilustra perfeitamente o que os pesquisadores classificam como espaços curados. Espaços curados. Sim. O ambiente de participação é estritamente controlado, curado pelos adultos. No cenário lá de Snowy Valleys, logo após os incêndios, as rédeas da organização foram assumidas rapidamente pelos, e aqui eu uso um termo do próprio artigo, suspeitos de sempre. Os suspeitos de sempre, ou seja, os líderes comunitários tradicionais. Isso, aquelas figuras tradicionais que já presidem a Câmara de Comércio local, ou o clube de voluntários, ou as associações de bairro há décadas. E não dá para negar que a atitude deles foi proativa e corajosa, né? Eles queriam proteger a cidade. Com certeza, eram movidos por ótimas intenções. O problema reside no efeito colateral desse controle absoluto. O estudo revela relatos de jovens na casa dos 20 anos que tentaram se integrar ao planejamento. Mas esbarraram num muro. Sentiram que a estrutura era simplesmente impenetrável. Quando eles chegavam, as pautas já estavam fechadas. As diretrizes já estavam todas traçadas, imagino. Exato. A mensagem não era dita em voz alta, mas era claramente percebida, o controle já foi estabelecido e o papel de vocês, jovens, é apenas concordar. Caramba! E essa barreira invisível gera um distanciamento imediato, claro. Se as regras do jogo são inflexíveis e desenhadas para favorecer só um estilo de comunicação, na parcela jovem inevitavelmente recua e vai buscar outros espaços. É a consequência natural. Mas o artigo também deixa claro que a gente não pode culpar só as reuniões burocráticas, né? A dinâmica de exclusão vai ainda mais fundo quando a gente olha para os dados demográficos da região. Ah, sim, tem um fator demográfico gigante aí. Existe uma questão de movimento populacional que complica enormemente esse cenário. Traz esses dados para nós, de forma bem acessível, por favor. Claro. A análise demográfica é fundamental aqui. De acordo com os dados do Escritório de Estatísticas do governo australiano mencionados lá no artigo, a região de Snowy Valleys possui uma distribuição populacional bem peculiar. O que eles descobriram?
Eles viram que há uma base sólida de jovens abaixo de 18 anos, há também uma presença massiva de adultos acima dos 40. No entanto, quando olhamos para a faixa dos 20 aos 29 anos, Tem um buraco aí. um verdadeiro vácuo demográfico. E as pesquisas do governo mostram que isso é uma tendência nacional. Mais de 60% dos jovens originários de áreas não metropolitanas acabam se mudando. Vão para os grandes centros urbanos. Isso mesmo. Mas espera lá. Por trás desse êxodo, existe um propósito muito claro. Não é um abandono. Exatamente. O estudo contextualiza essa mobilidade não como uma rebeldia ou um abandono da comunidade, mas sim como um rito de passagem absolutamente essencial. É a fase de sair para o mundo, né? O jovem sai da pequena cidade rural e vai para grandes centros, tipo Sydney ou Melbourne, para cursar uma universidade, fazer um treinamento técnico ou buscar experiência profissional. E essa jornada permite que ele expanda a visão de mundo. Sim, construa uma nova rede de contatos e adquira o que a academia chama de capital cultural e econômico. Eles acumulam repertório de inovação, resiliência financeira. Novas formas de organizar o trabalho e a vida, né? Exato. E o ciclo se completa quando muitos desses jovens, já no final da casa dos 20 ou início dos 30 anos, decidem retornar às suas cidades natais para fincar raízes. Voltam para abrir negócios, constituir família. Isso, voltam mais experientes. Mas espera aí. Aqui a gente precisa questionar essa premissa de forma bem inteligente. Se o ciclo funciona assim, eles saem, ganham experiência de mundo, estudam novas tecnologias e voltam muito mais maduros, essa mobilidade deveria ser recebida como um triunfo. Na teoria, sim. Pois é. No contexto de uma cidade que acabou de ser devastada por um desastre ambiental e precisa desesperadamente se reinventar, um jovem com inovação deveria ser um ativo valioso. Porque as lideranças locais tratam esse retorno como um obstáculo. O que é fascinante aqui, e essa sua provocação atinge o núcleo do choque geracional, é que a explicação analítica revela um paradoxo muito doloroso. Qual seria? Quando o jovem retorna, ele volta com uma energia vibrante, acostumado a ambientes dinâmicos e disposto a assumir riscos calculados. Porém, ao chegar, ele colide de frente com uma estrutura social estagnada que valoriza a previsibilidade acima de tudo. A comunidade quer que as coisas voltem a ser exatamente como eram antes. Exato! O artigo traz o relato de um jovem de 25 anos que expõe como existe um forte estigma contra eles. As gerações mais velhas enxergam a lealdade e a estabilidade como os maiores indicadores de caráter. Entendi. Eles desconfiam de quem muda de ideia. Sim, o modelo de sucesso lá é o cidadão que trabalha por 40, 50 anos seguidos na mesma madeireira local, sem nunca questionar a rota. O caminho seguro e tradicional. Isso. E como a juventude atual tem trajetórias de carreira muito mais fluidas, trocando de emprego, explorando novos setores, eles são rapidamente rotulados pelas lideranças mais velhas. Como volúveis ou inconsequentes, né? Exatamente. O adulto pensa, se eu não confio na capacidade desse jovem de manter um emprego convencional, como vou confiar nele para tomar decisões críticas na reconstrução da cidade? É uma dedução cruel, porque avalia o compromisso do jovem com a régua de uma economia que nem existe mais. E se a comunidade desconfia das escolhas de vida desses jovens, é muito natural que as formas como eles decidem ajudar também sejam mal compreendidas. Com certeza. O que nos leva diretamente ao conflito sobre a própria definição de participação. Esse é um dos pilares teóricos mais fortes do documento. O artigo fala que a participação atua ali como um conceito essencialmente contestado. Sim, há uma discordância profunda de vocabulário e de ação entre as gerações. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o estudo faz um resgate incrível das atitudes dos jovens durante os incêndios. Se você perguntar para eles o que significa participar, a resposta não tem nada a ver com planilhas. De jeito nenhum. O esforço deles é físico e de bastidores. Para os jovens, participar é pegar uma caminhonete de madrugada para retirar escombros e abrir estradas. É fazer linhas de montagem rápidas com centenas de sanduíches. E a logística pesada que ninguém vê. Isso. Cuidar de lavar e secar os lençóis enfumaçados para que os bombeiros voluntários possam dormir numa cama limpa por algumas horas. É um esforço vital. Mas o contraponto geracional é frustrante. Para o governo local e para os adultos,
participar significa comparecer a longas reuniões formais. Sentar numa cadeira de salão paroquial e ouvir jargão burocrático. Exatamente. Como o esforço dos jovens é improvisado e ágil, o texto revela que esse trabalho é visto como invisível pelo Estado. Os jovens sentem que as ações cotidianas deles não recebem nenhuma validação. O trabalho sujo não garante um assento na mesa. Não garante, e ainda tem outra barreira puramente logística que fecha as portas aos deveres de cuidado. Ah, os caring duties. Explica isso pra gente. A pesquisa joga luz sobre jovens mães e pais na casa dos 20 e poucos anos. Elas relataram que é impossível levar um bebê ou uma criança pequena para uma reunião comunitária engessada de 3 horas. A criança precisa de espaço, alimentação, faz barulho, né? Lógico. E a falta de visão das lideranças para prover, por exemplo, cuidado infantil durante as reuniões exclui automaticamente toda essa parcela demográfica. Ficam de fora do planejamento de recuperação. Então, o que a gente tira de tudo isso é que os jovens não são apáticos. Eles operam em outra frequência, em outros espaços. Sim, são superativos. Mas a grande questão é o que acontece quando eles tentam criar os próprios espaços para serem ouvidos. A tentativa de formalizar essas demandas traz um retrato contundente do silenciamento. O caso do terreno baldio exemplifica isso perfeitamente. Essa anedota é crucial no documento. Um jovem conta que havia um lote vazio no centro da cidade, onde um prédio tinha pegado fogo anos antes, e ficou abandonado. Uma cicatriz urbana, né? Isso. Aí os jovens elaboraram um projeto para transformar o local num espaço de convivência para a juventude. Apresentaram à administração local. Sabe qual foi a resposta? Um não sumário. Imediato e sem margem para debate. E a justificativa burocrática foi que os adultos já haviam sido jovens um dia e, portanto, já sabiam o que a juventude queria. E decidiram que não era aquilo. É absurdo. E esse momento serve para explicar uma diferença apontada por um participante de 18 anos no estudo. A diferença entre escutar e ouvir, né? Isso. Ele faz essa distinção brilhante. Na percepção dos jovens, os governos escutam como um aluno que ouve um professor numa sala de aula só por obrigação. O som entra, mas não processa. Não tem interesse genuíno. Já o ouvir ativamente requer intenção, requer perguntas de acompanhamento, repasse de poder, disposição para implementar as ideias em conjunto. O que os jovens de Snowy Valley sentiram foi que não havia intenção real de ouvi-los. O diagnóstico é cortante. Então, como é que a gente quebra esse ciclo e constrói resiliência autêntica? Quais são as soluções propostas? A solução principal passa pelo investimento em infraestrutura social. Isso significa criar espaços físicos permanentes, bibliotecas, centros de inovação, conselhos jovens. Mas desenhados com os jovens, não para eles, certo? Exato. Se houver um espaço onde eles já se sintam confortáveis no dia a dia, será ali que a organização para enfrentar o próximo desastre ambiental vai nascer organicamente. A rede de confiança já vai estar ativa. E além da infraestrutura física, o artigo sugere um mecanismo cultural bem inovador, né? Sim, a mentoria de via dupla. É um mecanismo que exige humildade. Em vez do adulto só ensinar, a balança se equilibra. Os adultos ensinam sobre a história e a burocracia local, e os jovens ensinam o quê? Os jovens assumem o papel de mentores para instruir sobre comunicação digital, redes descentralizadas e novas formas de mobilização logística rápida. É um intercâmbio. É genial. O estigma vai se dissolvendo na colaboração. Fica muito evidente que incluir os jovens não é só colocar uma cadeira extra de plástico e dar um assento simbólico na mesa dos adultos. O desafio é mudar o formato da mesa. Alterar a linguagem e reconhecer o trabalho de bastidor, né? Exato. E a relevância desse material é enorme. Ele prova com dados acadêmicos que a gente não pode construir uma resposta duradoura a desastres ambientais se ignorar a força vitalícia e a tecnologia da juventude. Ignorar isso é colocar a comunidade em perigo contínuo. E só reforçando, essas não são
opiniões soltas. É um reflexo direto do estudo da Universidade de Nova Gales do Sul, que mapeou detalhadamente 9 barreiras estruturais, espaciais e processuais que isolam a juventude. Fica o convite para que o nosso público reflita sobre suas próprias comunidades. Será que nós estamos impondo métricas antiquadas de participação a outras gerações e ignorando o trabalho maravilhoso que elas já fazem nos bastidores? E eu gostaria de encerrar com uma reflexão bem provocativa que o artigo suscita, Por favor. considerando que a comunicação digital já é a segunda natureza dos jovens e que a falta de infraestrutura física é uma barreira real. Será que as defesas contra os próximos grandes desastres ambientais serão organizadas em espaços totalmente virtuais e descentralizados? Muito antes de pisarem no mundo físico, né? Exatamente. E se sim, será que os suspeitos de sempre estarão prontos e com a humildade necessária para ceder o controle quando isso acontecer? Essa é uma excelente reflexão final. Algo para deixar pairando no ar mesmo para quem nos ouve processar com calma. A mudança de poder parece inevitável. E, mais uma vez, relembro o nosso pedido para que vocês curtam, sigam e compartilhem este conteúdo. Muito obrigada pela escuta atenta. Nós é que agradecemos imensamente a companhia de quem dedicou seu tempo a esta análise detalhada de hoje. Um abraço e até a próxima discussão.